Eu tenho muitas coisas para comentar hoje, tenho que fazer análise do festival, do Billy McFarland e, claro, da Ana. E eu vou começar falando sobre a série da Netflix. Eu só assisti a série porque muitas pessoas me mandaram mensagens pedindo a minha opinião, querendo saber o que eu estava achando. E como foram muitas mensagens e a partir de um ponto eu percebi que as pessoas estavam se confundindo com o que estava sendo mostrado lá e o que eu estava narrando aqui, eu fiquei curioso para ver qual era o nível de distorção que a série estava promovendo. E eu achei essa minissérie de 9 episódios muito arrastada, altamente desfocada. Eu acredito que para quem conhece ou para quem conhecia a história antes de ver os episódios, fica muito decepcionado, porque eles tinham uma oportunidade muito grande de trabalhar em cima de um desenvolvimento de uma história que já é fantástica por si só, em termos criativos, e a série transformou completamente toda a estrutura da história. Eles criaram uma bagunça narrativa violenta ali dentro, chega a ser cansativo, e literalmente fica nítido que o programa não sabe por onde ir. A protagonista da história é a jornalista Vivian Kent, que representa a Jéssica. Então a história começa quando a Ana é presa e a Vivian fica sabendo. Então o primeiro episódio até tenta estabelecer um ar de mistério, mas no geral não faz sentido essa tensão, porque a linha narrativa não fica clara. A gente não sabe como a Ana realmente se estabeleceu e aqui fica realmente o problema. Eles compraram os direitos de vida da Ana, eles pagaram mais de $15 mil por episódio para que ela fosse consultora e eles não mostraram absolutamente nada que já não seja público. Toda a linha do tempo, que seria profundamente interessante saber como ela conseguiu o dinheiro das gorjetas, das outras coisas, não, eles não mostraram isso. Vários golpes reais da Ana ficaram de fora e os que apareceram lá, que não tem aqui na minissérie A Falsa Herdeira, foi totalmente inventado, como por exemplo, a tal da Nora, que a Ana faz compras usando o cartão da mulher. A série age como uma mãe super protetora que a todo momento quer justificar as atitudes da Ana e ainda culpar os outros. Há inúmeros diálogos na série em que literalmente eles culpam os homens pelas coisas erradas que a Ana faz e eles lutam para estabelecer os personagens masculinos de uma forma bem desagradável. Há, por exemplo, uma manipulação bem chocante que é em relação à Vivian. Eles repetem a mesma coisa que aconteceu com a Jéssica na vida real, sobre o artigo falso que ela escreveu porque ela foi enganada pelo rapaz. Só que na série, a Vivian culpa o editor por ter publicado essa matéria. Ela diz que ele a pressionou a fazer isso. Aliás, o chefe dela é um personagem bem irritante. Aí agora, na vida real, a própria Jéssica teve que vir a público para dizer que os chefes dela na série não são baseados nos seus ex-chefes da vida real, que aquilo não aconteceu, que foi uma construção fictícia para a série. É muito chocante essa irresponsabilidade por parte dos produtores, sabendo que as pessoas vão assistir a série e vão achar que aquilo ali é real, que as pessoas são exatamente daquele jeito e que as pessoas vão atrás para saber quem é, quem fez e por que deixou de fazer. Aí a gente tem uma outra questão que é o retrato da Rachel. A forma como ela é colocada na série não é honesta, porque eles fazem parecer que o que aconteceu no Marrocos foi totalmente culpa da Rachel. E novamente a Ana fica em segundo plano. Eles manipulam os fatos envolvendo a Nef para novamente romantizar a Ana. Eles criam um argumento ridículo que a Ana pagou o hotel por causa da Nef, porque ela se sentia amada lá. Ela não estava nem aí pra Nef. Ela chamou a Nef para ir pro Marrocos, alguém lembra disso? Ela falou pra Nef se demitir. Se a Nef se demite e vai pro Marrocos junto com as meninas, o que ia acontecer com ela lá? Porque a Ana não tinha dinheiro nem pra voltar pra casa. Quem pagou a passagem de volta foi a Casey. A atuação da Anna Klawski, que faz a Vivian, fica muito ruim ao decorrer dos episódios, especialmente no penúltimo, em que ela viaja pra Alemanha. É uma vergonha, assim, constrangedora. O comportamento antiético e ridículo que a Vivian, como jornalista, manifesta ali no episódio chega a ser absurdo. Aí, novamente, eu fui atrás e a própria Jessica Presler diz que aquilo não aconteceu, que ela não invadiu a casa de ninguém, que ela não fez aquele chilique todo que a Vivian fez na Alemanha. Tem também uma outra questão que me incomodou bastante, foi a forma como a Vivian lida com a gravidez, porque ela tem uns discursos, uns diálogos em relação à gravidez que são bem enjoativos, e eu achei assim aquilo pesado pela forma como eles expõem, que por mais que aquilo aconteça na vida real, eu acho que a forma como o programa dramatizou aquela situação, parecia até um aspecto meio de rejeição, porque ela teria que abrir mão da carreira pelo bebê e tal, eu achei muito pesado, faltou discernimento, faltou delicadeza para tocar naquele assunto, não foi de forma alguma saudável
como ela tratou o bebê, como ela tratou a gravidez nos diálogos em que ela expressava sua frustração sobre isso. E a série, no geral, não é divertida, é cansativa, é arrastada. E eu nem acho que é por conta dos tamanhos gigantes dos episódios, porque se eles tivessem, na verdade, tinham conteúdo, poderiam fazer mesmo episódios gigantes. Mas a questão foi a escolha narrativa. Eles optaram por criar uma série de situações que nunca aconteceram. Eles romantizaram, eles glamorizaram. A série foi feita para você sentir pena da Ana e odiar as outras pessoas que ficam no caminho para ela conseguir realizar seus golpes. E ao decorrer dos episódios, as pessoas que foram descobrindo a minissérie porque assistiram a série da Netflix fizeram constantes perguntas nos comentários. Nossa, por que a sua série está tão diferente da Netflix? Por que eles não estão contando isso que você está contando aqui? Por que eles estão mudando a Ana de um jeito mais leve na série? Por que eles não estão contando as coisas como aconteceram realmente? Eu recebi uma enxurrada de comentários sobre isso. Para entender essa questão, você precisa saber quem criou a série. Porque como a série não tem compromisso com a verdade, isso reflete o que os envolvidos pensam sobre o caso, que nesse caso a responsável é a Shonda Rhimes. Shonda Rhimes é a mulher que idealizou a popular série Grey's Anatomy, e ela também tem um trabalho menos conhecido chamado Scandal. E ela também foi produtora da série, que eu posso estar pronunciando o nome errado, mas é How to Get Away with Murder. E a fama da senhorita Rhimes não é de uma mulher mansa. A série Grey's Anatomy, que já está em sua 18ª temporada e já teve muitos problemas de bastidores, incluindo várias situações de atores que saíram de forma conturbada da produção, comentaram e deram entrevistas públicas revelando, expondo que a Shonda não é uma pessoa fácil. E até aí tudo bem, tem gente que não é fácil mesmo. Mas eu vou contextualizar um pouco alguns eventos recentes para vocês entenderem como funcionam as coisas na mente dessa mulher. Em 2017, ela deixou a rede de televisão aberta da Disney, a ABC, que ela era produtora, ela fazia séries lá, e assinou um contrato poderoso com a Netflix, de 300 milhões por ano. Atualmente ela está ganhando 400 milhões. Um pouco depois que a Shonda saiu da ABC e foi para a Netflix, veio à tona a história do que causou a ruptura com a emissora. E olha que história triste, gente. A Shonda explicou que ela recebeu um passe para uso próprio como parte do seu trabalho na empresa. E esse passe cobria todos os benefícios da ida à Disneylândia. E esse passe era intransferível. O ingresso na Disneylândia, pelo menos na época, estava valendo $155. E a Shonda queria que a sua babá ganhasse um passe de graça da Disney para poder ir lá com as suas filhas quando quisesse. E a Shonda pediu e a Disney aceitou e concedeu esse passe a ela. Um tempo depois, a Shonda foi até os executivos e disse que queria outro passe, mas que dessa vez era para dar à sua irmã, que iria acompanhar a babá e suas filhas na Disneylândia. E ela disse que foi recebida com muita resistência, e eles informaram: olha, Shonda, nós não fazemos isso. Não damos passes adicionais para os parentes das pessoas que trabalham aqui. Mas a Shonda bateu o pé e eles deram um passe. Acontece que quando a família da Shonda foi pro parque, quando eles chegaram lá, o passe da irmã da Shonda não estava funcionando. Então eu não sei se eles tiveram que voltar ou se a irmã da Shonda pagou o ingresso para entrar como todo mundo. Eu sei que na hora a irmã da Shonda ligou para ela e falou: olha, meu passe não está funcionando, é o fim do mundo. E aí a Shonda foi atrás de um executivo da Disney e ele falou: você já não tem o suficiente? Aí ela ficou furiosa, ligou para sua equipe jurídica e falou: eu quero um contrato com a Netflix ou então eu vou para outro escritório. E ela sai contando essa história orgulhosamente aos 4 ventos. Aí na pesquisa que eu estava fazendo para entender um pouco mais da Shonda, das suas crenças, do que ela pensa, eu encontrei um discurso que ela fez em 2018 na revista Elle Woman in Hollywood. Era um evento cheio de celebridades e tal, e ela recebeu a palavra para discursar, e de repente no meio do discurso ela disse que ela era a showrunner mais bem paga da televisão. E que ela descobriu que ao longo das temporadas de Grey's Anatomy, a série é protagonizada pela atriz Ellen Pompeo. Ela sentou com a Ellen e elas descobriram que elas não eram apenas funcionárias
da rede, mas que elas eram a própria rede e que ela estava cansada de ser modesta sobre o seu sucesso. Eu soube também que ela adotou sua primeira filha em junho de 2002 e depois ela adotou uma menina em fevereiro de 2012. E em setembro de 2013, ela deu as boas-vindas à terceira filha por meio de barriga de aluguel. Então ela diz com muito orgulho que é mãe solteira e também se apresenta como uma defensora das mulheres. E eu fui atrás das entrevistas recentes dela para ver o que ela comentava sobre a série, as entrevistas agora de fevereiro. E eu destaquei algumas questões para trazer aqui para vocês. Numa dessas entrevistas recentes, a entrevistadora perguntou como ela se sentia sendo uma das mulheres mais poderosas da televisão. E ela respondeu com a seguinte afirmação: não sou uma das mulheres mais poderosas da televisão. Sou uma das pessoas mais poderosas da televisão. Quando ela foi questionada sobre a Ana, a Shonda disse o seguinte: se a Ana fosse homem, será que ela teria se metido em tantos problemas? Ou seja, será que a Ana teria sido presa? Não satisfeita com essa resposta, ela ainda diz mais: você entende porque alguém como a Ana faria o que ela fez. E ela diz que ficava muito incomodada com o fato da Ana ter ficado presa 2 anos, enquanto certos presidentes e banqueiros de Wall Street ainda estavam livres. Isso aqui já diz muita coisa. Para Shonda Rhimes, a Ana não fez nada de errado. E se ela fez, foi não ser o eficiente o bastante para evitar ser pega. Agora, quem assistiu a série entende por que ela é ruim, porque ela reflete completamente como a criadora se sente. E é aqui que a gente vê mais um papel de desserviço da televisão. Essa mulher que já tem um ego enorme, que não cansa de dizer para os 4 ventos que ela é maior, que ela é maioral, que ela pode, que ela faz, que ela acontece, ela ainda se acha no direito de culpar todas as vítimas, e nós já vamos falar sobre a responsabilidade das pessoas que caíram nos golpes da Ana, mas ela se diz defensora das mulheres, defendendo uma bandida, uma criminosa, que em prol de outras pessoas que eram mulheres, que foram enganadas e que poderiam ter caído em uma situação muito pior, como a situação lá no Marrocos, aquela viagem que poderia ter terminado de uma forma muito trágica. E tudo isso em cima de uma ideologia que ela acredita, assim como seus parceiros e como seus colegas de Hollywood, que a gente já viu em muitos casos aqui, que passam a mão por cima de crimes absurdos, como a história do que inspirou o filme Olhos Famintos. É só quem não conhece vai lá assistir e você vai ficar chocado que até o diretor do Poderoso Chefão está envolvido no meio de uma aberração durante as gravações de um dos filmes que vai ser mencionado lá. Então há toda uma visão de vida que influencia as pessoas, porque você assiste a série e você acha que é lindo o que ela está fazendo, se você não tem uma mentalidade para separar, se você não tem uma mentalidade para condenar aquilo na hora, para não sentir prazer, para não achar engraçado, para não achar lindo, você entra na onda, e é assim que muitas pessoas começam a fazer coisas erradas baseadas em experiências até mesmo fictícias, porque a gente sabe que a televisão influencia muito a cabeça das pessoas, e isso faz com que muitas pessoas possam se sentir motivadas a ir, a tentar e a chegar mais longe e não ser paradas ou bloqueadas aonde a Ana falhou. A atriz que interpreta a Ana, eu também fui atrás dela, e ela deu uma entrevista e foi perguntado o que ela achava sobre a série, sobre a Ana, e ela disse que a série era sobre pessoas que lutavam com sua identidade porque tem medo de rejeição e fracasso. O mais interessante aqui é que em Hollywood as vítimas dos vigaristas sempre ficam em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, ou então nem aparecem. Porque a mídia sempre romantiza o criminoso. Justiça nada tem a ver com empatia, não tem conexão com o fato de você gostar ou desgostar das vítimas. A partir do momento que o indivíduo foi feito de vítima, ele foi passado para trás, ele foi enganado, ele não tem que ser tratado como se ele fosse o enganador e o enganador como se fosse o herói. Os vigaristas deixam muitos danos financeiros em seus rastros, causam muita dor entre as pessoas que são atingidas. E muitas vezes esses indivíduos são homenageados em livros, em filmes, como Prenda-me se for capaz. Não há ofertas de livros ou filmes para as vítimas. Atores de primeira linha, como Leonardo DiCaprio, não interpretam alvos ou perdedores, mas interpretar golpistas é o mais interessante. E isso só se consolida ainda mais com a entrevista que eu achei da Neff, porque depois que ela declarou publicamente que ainda continuava amiga da Ana, a entrevistadora perguntou se isso não poderia acabar
com a possível carreira dela em Hollywood. Sabe o que ela disse? Não, isso só aumentou minha credibilidade. Muitos produtores entraram em contato comigo para me avisar que ia dar tudo certo na minha carreira. A Netflix conseguiu contornar a lei, fechando um acordo com a Ana muito antes do julgamento. Eles pagaram suas despesas durante o julgamento e ainda sobrou um pouco para ela hoje, que é muito dinheiro.